Então vamos lá para mais um episódio de Terapia Familiar e Dependência Química nos Bastidores. Meu nome é Rafael Fala. Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química. Eu sou Gisele Aleluia, psicóloga, também terapeuta familiar, especialista em dependência química. Muito bom estar aqui. Bom, até porque o tema de hoje é um tema, acho que angustia boa parte das famílias, e talvez até profissionais, que lidam com o período de internação, né, do paciente. Verdade, é verdade. Que é a pergunta assim, como lidar com o paciente, com o filho, com o marido, enfim, depois de um período de internação, né? Pode ser um período longo ou não, eu acho que sempre tem um desafio a lidar com ele depois que ele sai de um período na clínica, certo? É, às vezes a família fica com uma sensação de que está tirando um carro do lava-jato, né? Bom, pelo menos é uma coisa, né? Você bota lá o carro e aí depois eles vão me entregar ele limpinho, como se nunca tivesse tido sujeira. Uhum, sim. Sabe, eu vejo duas principais questões assim nessa, pensando nas famílias, né, que vivem essa situação aqui no consultório. Eu vejo que são dois grandes desafios assim que essas famílias vivem. Um deles é entender que o filho, quando sai da clínica, ele não é o mesmo filho que se manifestava, né, como não é o mesmo filho de logo antes de entrar na clínica, né, que era aquele que estava, né, esperando uma brecha para usar droga ou, né, manipulando tudo quanto é jeito e aquela coisa, e que normalmente quando ele sai de um período de internação, que ele está desintoxicado, que ele teve um acompanhamento terapêutico lá dentro, teve terapia, teve grupo, teve conhecimento, normalmente ele sai muito mais fácil de negociar e de construir o tratamento junto com ele do que logo antes do internamento. Isso é uma coisa que eu observo muito e que a ansiedade da família na saída da clínica, esperando encontrar o mesmo filho que entrou, muitas vezes é o que vai acabar até empurrando para a retomada da doença, né, para uma recaída. Eu acho que esse é um desafio, a família poder, eu que estava brincando com a tua colega lá, né, de dar um F5, né, para ele para poder olhar de novo, falei, vamos olhar do zero. Quem que é esse filho que está saindo agora da clínica? Como é que tá? Né? Tá comprometido com o tratamento? Não tá? Tá querendo usar droga? Não tá? E acho que essa percepção ela vem junto com a capacitação da família. Quando a família está em acompanhamento, ela vai entendendo o que ela pode observar para saber se o filho está engajado com o tratamento, está disponível ou não. Né? Se aquele período foi um período só de spa que ele ficou lá e está saindo já esperando para usar droga de novo. Então a família poder ter essa percepção e se adaptar à realidade presente do pós-internamento, eu acho que é um desafio muito importante de ser superado e construído com ela. Agora, você percebe também que o adicto, talvez espelhando isso, né? Ele tem uma expectativa de que ele vai encontrar outra família, assim, como se ele achasse que o problema da família fosse ele. Então, na medida em que ele tá bem melhor, então agora a família não tem problema. E aí ele fica muito frustrado quando ele vê que que existem brigas e existem desânimos, que de repente aquela mãe ainda está naquele quarto, aquele pai ainda está sentado naquele sofá. É assim, eu acho que há um estranhamento generalizado, né? É um estranhamento generalizado. E eu creio que ainda há isso porque poucas clínicas fazem um tratamento integrado, Uhum, se é que alguma faz, sim. né? Um tratamento que integra todo mundo no processo. Né, sabe uma coisa que eu converso muito quando o paciente está junto com a família após internamento? Porque às vezes eu vejo muito paciente indignado de, poxa, como que a família está me tratando desse jeito ainda sendo que eu mudei tanto? Né? E até ele poder entender que, tipo, cara, você ficou um mês, 2 meses lá dentro, focado só nisso, só no teu processo, só em terapia, só, né, desintoxicando. Óbvio que você mudou muito.
pensa que a tua família seguiu a vida normal aqui fora. Né? Eles não tiveram nem tanto investimento no processo de É, mudança como você teve. Então tem uma necessidade de negociação aí, de adaptação mútua nessa saída. Então eu sinto que pro adicto também é muito frustrante, né, se deparar com a família com o mesmo padrão, com a mesma dinâmica, com a mesma desconfiança, com a mesma... que não mudou nada. E aí a gente volta para a importância da terapia familiar. Né, que pois é. desde o Aí, assim, começo... se a gente pega casos onde isso não aconteceu, né? E aí as pessoas saem, lá, a gente não estava lá, isso não aconteceu, o que a gente vai precisar fazer é um ajuste de expectativas, entendendo que a gente vai ter um problema aí para resolver mesmo, assim, né? Porque as pessoas elas vão estar muito, muito, muito tensas. Uhum, Porque se por um lado o adicto espera uma compreensão total daquela situação, porque ele espera isso, na medida em que ele era o problema, então ele está com a solução, acabou-se, ele fica muito frustrado quando não há. A família é a mesma coisa, né? Ela fica, talvez, e eu já vi famílias te dizendo isso. Enquanto você estava aqui de férias, eu estava resolvendo os problemas que você deixou lá fora. Então, assim, se esse paciente não for acompanhado por um terapeuta que entenda desse sistema, a gente tende a ter um problema sério, uhum. assim, né, na internação. Daí a importância de um terapeuta de família especializado que vai trabalhando questões específicas ali no decorrer do processo. E na verdade, uma coisa assim que eu faço, que eu acho que ajuda muito a todos, é que eu não chamo mais de alta, eu chamo de desinternação. Gostei do nome. Porque A, esse a nome família tem alta, uma ele é ilusão muito viciado. de que finalizou o processo, finalizou o tratamento ali, né? É. E a própria pessoa, né? Ai, que coisa, que alívio, recebeu alta. Uhum, Não, desinternamos, então agora vamos para o home office. Home uhum. office não. Home Como é que treatment. chama? Home care. Agora Home vamos para o care. home care. Todo mundo para o home care. Home Legal. office é o que é o que eu tô. Vamos todos para o home care. E aí é uma situação que é muito rica se for acompanhada desde cedo. Inclusive, existem clínicas que fazem essa desinternação gradual, assim, com visitas. Uhum. Eu trabalhei em algumas assim que faziam isso, assim, Sai, os passa o fim de semana com os primeiros. pais, volta pra clínica, né? Sai, passa os Aí dias, vai assim volta pra indo e clínica. voltando. Às vezes as famílias têm muita resistência, às vezes os adictos têm muita resistência, mas o fato é que uma desinternação assim ajuda muito, assim, Uhum. uma, Uma uma, adaptação, né? uma licença, né? Sim, Ajuda muito assim a melhorar isso, né? sim. A E isso tem tudo acalmar. a ver com o segundo aspecto que eu acho assim, fundamental de trabalhar com as famílias. Até questiono as famílias, né? Por que vocês acham que... Porque dessa vez vão visitar na clínica e falam, nossa, mas ele estava ótimo, ele estava, né, conversando, ele estava, né, tava bem e tal. Nossa, a gente não imaginou que seria assim, né, tão positivo, assim, a internação e tal. Assim, por que vocês acham que ele ficou tão bem na clínica? Qual que é a percepção de vocês do porquê? Daí a gente vai percorrendo. Como é que Essa é era uma boa pergunta, né? É sempre uma boa pergunta. sim. Como que era a rotina na clínica? Tinha horário para levantar, tinha horário para dormir, tinha responsabilidade, tinha tarefa, tinha uma agenda organizada, né? Ele tava, né? Ele não mandava lá, né? Ele se adaptava às regras da instituição. Então isso, de alguma forma, acho que é o grande trunfo de uma clínica, que ela consegue dar continência para o paciente que a família não conseguiu dar, né? De manter o paciente num lugar em que ele fica organizado mentalmente. E quando ele E- sai, pode falar. não, e eu acho que
que dá uma noção para a família que isso é possível, porque às vezes eles não Uhum. acreditam que aquela pessoa possa se organizar, que ela possa funcionar, que ela possa minimamente respeitar o horário, e aí ela percebe que há essa possibilidade dessa contenção e continência, né? Que é claro, óbvio, que a família precisa aprender obviamente, qualquer ser humano fica mais constrangido perto de estranhos. Então, claro que a pessoa fica mais assim na dela, mas a Uhum. família precisa acreditar que isso é possível, né? Que é Sim, possível. sim, sim. Não, e um grande desafio daí, porque tem aquele diagrama que eu fiz em alguma conversa nossa anterior dos círculos, né, que o Uhum. paciente vai ampliando, vai transgredindo os limites e a família vai se adaptando. Né? Então ele transgride, a família se adapta, vai ampliando esse limite. E que o tratamento acontece quando consegue retornar para o limite inicial. A clínica faz isso, né? Retorna o paciente para um limite inicial, em que ele não pode usar droga e que ele tem que se adaptar a regras externas. É muito angustiante para o paciente sair de uma clínica em que ele está naquele regime organizado, que está bem e tal, de repente volta para a família e não tem mais não tem nenhuma regra, nenhuma continência. De repente ele sai para aquele ambiente vai aberto, entre aspas, assim, que pode, né, tá liberado, ele faz o que você quiser agora, porque agora você em teoria já está tratado. Né? Então, isso é muito difícil sem uma transição, o paciente se organizar mentalmente, né, com essa transição brusca. Então eu sempre trabalho com a família a importância de irem fazendo uma transição gradual. É uma transição mesmo. É um processo gradual para que ele vá retomando a autonomia dele. Então, por exemplo, ele está na clínica lá. Na clínica ele não tem dinheiro, não tem carro, não tem celular, não tem. Volta para casa com os pais. Eu proponho que os pais sempre combinem com ele durante as visitas, negociar isso. Falar, puxa, filho, então na primeira semana você volta para casa, mas você ainda fica sem teu celular, tá bom? Ou vai usar o celular durante X tempo com supervisão. A coisa foi bem nessa semana? Ok, então agora você ganha mais um pouco de autonomia e vai ter acesso, sabe? Vai dando essa autonomia de ir e vir, de dinheiro, de celular, de acesso à internet, enfim. As coisas que caracterizam os fatores de risco normalmente, ou estão associados a fatores de risco, que os pais vão trabalhando com isso gradualmente para que ele vá tendo tempo para se adaptar a essa autonomia sem levar para uma recaída. Tá? Que eu vejo acontecer muito rápido, né, quando não tem esse processo. E o que você acha assim que ajuda as pessoas a entenderem isso assim? Assim, aceitar a orientação, né? As famílias, você diz? E os próprios Os adictos, porque pacientes. assim, por exemplo, tem muito adicto que fica, ai, tô doido pra pegar meu celular. Aí chega na, olha, o negócio é o seguinte, não vai ser assim que vai pegar o celular. Uhum. Então, o que eu vejo assim como panorama ideal, né? Acho que a família precisa entender a lógica disso. Eu trabalho muito com essa coisa da razão. Né? A família entender por que ele ficou bem na clínica. Né? A gente precisa tentar reproduzir ao máximo um ambiente que deixe ele bem, que deixe ele saudável. Tá? Então, isso tem a ver com a questão da hierarquia, das regras, das definições. Então, acho que a primeira família entender isso. E depois, isso precisa ser combinado com o paciente. Né? Eu gosto muito de usar as visitas, porque as famílias, às vezes, quando não estão orientadas, elas usam a visita para matar saudades. Né? E fica lá, e poxa, que gostoso, tá com você, como é que tá aí, me conta tal. E podem usar, e não que tenha problema isso, tá tudo certo. Né? Mas as famílias podem usar a visita para já construir o pós-internamento com o paciente. Né? Vai lá, Isso é vê como é que tá, fundamental. tudo. E já vai falando, puxa, filho, a gente tá pensando quando você sair da clínica em fazer desse formato aqui, o que você acha? Né? E Ainda mais vão. é porque cria outro sistema, né? Você cria um outro sistema, um sistema que funcione, onde as pessoas sejam ouvidas, onde a doença, ela não, o descontrole não seja o maestro dos relacionamentos, onde os acordos são possíveis, né? Uhum. A gente trabalha muito assim, né? Ensinando as pessoas a fazer acordos, ajudando as pessoas a entender
que porque hoje eu estava atendendo uma família e aí eles ficam assim, você acha que eu não já tentei? E eu estava lendo um texto do Bowen, o nosso querido e amado Bowen, e aí ele estava dizendo que ele trabalha em cima de fatos e não de interpretações, porque os fatos são mais positivos, as interpretações são muito penosas. Então, aí ele trabalha em cima do quando foi, quem estava envolvido, como é que foi, porque aí a pessoa conta o fato e aí ela entende o que que aconteceu, né? O que que aconteceu, que é diferente de ouvir assim um relato. Meu filho é muito manipulador, ele é muito egoísta, ele só faz o que ele quer. Esse é um relato interpretativo. Então me conta um fato aí. Aí ele fez isso, e aí eu agi assim, assim, assim. Aí você pode entender qual é a dinâmica, né? E isso ajuda a pessoa a entender que uma dinâmica facilita o entendimento, a outra dinâmica facilita a adicção. Perfeito. E muitas vezes as visitas elas ficam reproduzindo aquela dinâmica anterior, né? Perfeito. Então, As visitas durante a internação, elas têm uma vantagem maravilhosa assim, para os pais, que eles têm tempo para negociar. Eles podem propor algo e esperar a posição do paciente. Você fala, não concordo com nada, acho que é tudo errado. Tá bom, então, voltamos a conversar. Não precisa definir nada naquele momento. Né? Vai ter outras visitas, vai ter mais tempo, dá para discutir, dá para negociar. E aí o próprio paciente conversa na clínica e os próprios pais, enfim, é muito legal. Eu me lembro que eu atendi uma família aqui no Rio, não, em Niterói, que eu trabalhava numa clínica lá, mas elas eram aqui do Rio. Então elas iam a ponte Rio-Niterói, né, que é uma ponte longa, e estava em obra na época. Então elas saíam de Copacabana e chegavam lá na clínica as duas, uma para o ambulatório de família, que era o que eu fazia, e a outra para o de adictos. Elas já chegavam prontas, às vezes brigadas, às vezes entendidas, porque elas iam e voltavam conversando. E a gente no meio, né? O tratamento no meio, assim, né? Aí era bem legal, porque é o que você falou, acho que no dia a dia as pessoas não se dão muito tempo, elas fazem e elas se respondem, e elas cobram. E tem muita pressa envolvida, né? E daí. É muita urgência. Às vezes assim, ele querer resolver muito rápido, tem que resolver para ontem, mas não é possível. Né? Tem que ter paciência, tem passos, pré-condições a serem atingidas ainda, tem passos anteriores a serem dados, que não dá para resolver com pressa. E para a família é muito difícil dar esses passos quando a situação está descontrolada. E para o adicto é muito fácil, porque ele vai na impulsividade, né? Como a família também, naquele padrão, né? Então mudar é muito complicado, né? Tem um gato tentando tá abrir tua porta ali atrás. Você tá vendo assim que eu tenho um gato acrobata? Pois é, penduradinho na porta. Então é isso, eu vejo que são esses dois aspectos assim que são os principais para a família, né, para lidar com o paciente pós-internação. Isso tem a ver também, isso é muito importante, eu acho, que tratar o paciente diferente de antes, né, dele ser internado, que é no sentido de conseguir incluí-lo nas decisões referentes ao tratamento. Né, ele poder participar das decisões. Então, assim, porque às vezes os pais me perguntam assim, o que a gente faz? A gente dá dinheiro ou não dá dinheiro? Vocês já perguntaram para ele o que ele acha sobre isso? Não. Precisa perguntar? Sim. Ele tá... Quais as alternativas, né? Quais as alternativas? E não que precise fazer o que o paciente fala, né? Mas acho que tem duas vantagens. Uma vantagem de avaliar o estágio que ele está, se ele está já mirando uma recaída ou não, se ele está comprometido com o tratamento. E a resposta dele vai falar muito sobre isso. E a segunda, de fazer ele se sentir participante do próprio tratamento. Exatamente. Então, esse é outro aspecto que eu acho fundamental, assim, porque não tem como fazer isso antes da internação, quando ele precisa de internação. Não. Vou perguntar para ele, não tem
Não tem estrutura Agora, para o isso. que você está falando são alternativas que esse sistema tem de uma comunicação que seja focada em solução, né? Porque, assim, isso é fundamental, que a família, que os profissionais acreditem que aquele sistema focado na repetição, ele possa ser um sistema focado em solução. Uhum, Isso perfeito. quer dizer, a Perfeito. gente trabalha com isso, né? Uhum, Só que é necessário mudar a postura. Não é só o comportamento, é a postura. E é isso que um sim, terapeuta de família faz. Ajuda nessa mudança de nível. Né? Muito perfeito. bom. Acho que tá bem coberto o assunto, né? Acho que sim, né? Acho que qualquer dúvida é só lançar aí que a gente estende. Tá joia. Então, seguimos no próximo episódio com outro tema Até o maravilhoso. próximo, gente.